Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com você. Nós estamos iniciando nossa série de estudos do mês de julho e para esse mês o tema é Vida Consagrada. Então, durante todo o mês de junho e julho, nós então falaremos sobre vida consagrada. Então, todo domingo, às 10 horas da manhã, nós vamos ter um estudo bíblico com esse tema, vida consagrada. Nós vamos ter nossos cultos dominicais às 19 horas, também com esse tema, vida consagrada, exceto aqueles domingos especiais, como hoje à noite, às 19 horas, nós então teremos a ceia do Senhor. Então, o nosso tema de hoje à noite será relacionado à ceia do Senhor. Mas durante os outros dias que eu tiver a oportunidade de pregar, eu vou estar falando sobre vida consagrada, tanto no mês de junho quanto no mês de julho. E aí, no mês de junho, nós vamos ter todo domingo, às 10 horas da manhã, um estudo bíblico. Eu tenho 4 estudos bíblicos para compartilhar com você sobre esse tema, vida consagrada, e eu gostaria da sua companhia para os próximos domingos, estarmos juntos, adorando ao Senhor, aprendendo da sua palavra, aqui no nosso canal do YouTube e também no Facebook e no Instagram. Eu estou estudando, estou verificando as possibilidades e eu acredito que vai dar certo. Existe uma maneira de poder transmitir nessas 3 plataformas e a gente vai poder, então, divulgar melhor a palavra do Senhor e mais pessoas vão poder ouvir a mensagem do Evangelho, vão poder nos ouvir e crer no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Então, todo domingo, 19 horas, você que está aqui nos assistindo, você pode estar conosco na Rua João Pessoa, número 1, no bairro Planalto Turuum, em São Luís do Maranhão. A nossa igreja cabe aproximadamente 120 pessoas sentadas confortavelmente, mas nós só estamos operando, podendo receber 50% dessa capacidade. Então você é bem-vindo para estar conosco, como nós não temos um número grande de membros, então a gente não tem feito lista de presença, mas em breve eu acredito que a gente vai ter que se adequar a isso também. Mas por enquanto você pode chegar, será bem recebido, as cadeiras mantendo o distanciamento, álcool em gel na porta, e você vai poder louvar o Senhor conosco aqui presencialmente. Então nós estamos iniciando uma série de estudos bíblicos nesse mês de junho e julho, com o tema Vida Consagrada. E para esse mês, o mês de junho, e os nossos estudos aqui, das 10 horas da manhã, eu farei pequenas adaptações em pelo menos 4 estudos de uma revista para a Escola Bíblica Dominical, da editora Cristã Evangélica. A revista é intitulada A História do Povo de Deus, e nós vamos juntos poder, então, fazer algumas observações nesses estudos bíblicos. Eu só esqueci de anotar aqui o autor, quem é o autor dessa lição específica, mas a gente vai fazer algumas adaptações aqui para então encaixar no nosso tema, que é vida consagrada. E a nossa tentativa aqui, meus irmãos, é demonstrar que Deus escolheu um povo para si, um povo consagrado a Ele, para servi-lo e testemunhar de seu amor por suas criaturas. Consagrado é algo ou alguém dedicado ao serviço sagrado, ao serviço religioso. Então, nós cremos que Deus escolheu um povo, então Deus escolheu, dentre todas as nações do mundo, um povo para então ser consagrado a Ele, dedicado a adorá-lo, servi-lo e testemunhar do seu amor às suas criaturas. Inicialmente, esse povo foi
a nação de Israel, mas em Cristo, todas aquelas pessoas ao redor do mundo que confessarem seus pecados, arrependidas, e confessarem a Jesus como único e suficiente Salvador, são o povo de Deus, o povo consagrado a Deus e deve adorá-lo. Para hoje pela manhã, o nosso estudo bíblico ele tem o tema Sinai, o monte de Deus. Foi ali no Monte Sinai que Deus, mais uma vez, chamou o seu povo a consagrar-se a Ele. Foi no Monte Sinai que Deus, mais uma vez, renovou a sua aliança com o seu povo. Como eu disse, inicialmente, o povo de Israel. Então, após a 10ª praga, Israel sai do Egito então rumo à terra que Deus havia prometido, a terra de Canaã. Porém, Moisés havia sido orientado por Deus a passar pelo Monte Sinai. Lá em Êxodo capítulo 3, versículo 12, Moisés recebe essa orientação divina. Meus irmãos, o Sinai, que também é conhecido como Monte Horebe, foi um ponto de parada muito importante na vida do povo de Deus. Ali, o caráter e grandeza de Deus foram revelados através da lei e do tabernáculo. A revelação foi progressiva e ininterrupta, sempre enfatizando o poder, a santidade e a sabedoria do grande eu sou. Seu poder nas manifestações sobre as leis físicas e naturais, sua santidade nos mandamentos, juízos e ordenanças que regem a conduta com que Deus e o próximo, e sua sabedoria mediante a profundidade das leis cerimoniais que deram um novo conceito de adoração através do tabernáculo. Foi ali que Deus então se revelou ao seu povo progressiva e ininterruptamente. Diante dessa revelação de Deus, nós temos uma opção, que é consagrar-nos a Ele. Nós não temos outra opção, senão dedicar-nos ao seu serviço, dedicar-nos à adoração a Ele. A gente vai olhar aqui, inicialmente, a experiência anterior ao Sinai. Então, na esperança do povo, antes do Sinai, espera aí, só um instante. Ok. Oi, som. Testando. Então, a gente vai ver agora, como eu estava falando, as experiências anteriores ao Monte Sinai. Quais foram as experiências, ou pelo menos eu vou apresentar aqui para os amados irmãos, uma experiência que trouxe grandes ensinos para o povo de Deus antes do Monte Sinai. Então, nessa experiência do povo antes do Monte Sinai, diante ali do Mar Vermelho, e mais algumas experiências, a gente vai compartilhar aqui algumas observações a respeito especificamente dessa experiência antes do Sinai, quando o povo chega no Mar Vermelho. Então, cabe lembrar que o povo já não vivia mais com Deus. Então, antes dessa experiência do Monte Sinai, antes do povo chegar ao Monte Sinai, nós podemos aqui perceber na história do povo de Deus que eles já não viviam mais a vida com Deus. Uma grande parcela daquelas pessoas, uma grande parcela, um grande número de pessoas, eles já não serviam mais a Deus. Eles serviam agora aos caprichos do rei do Egito. Eles serviam agora aos seus próprios caprichos. Eles não serviam mais a Deus. Eles não se importavam mais com Deus. E foi necessário que Deus, então, viesse com essa intervenção, tirando-os da escravidão do Egito,
para que eles pudessem servir a Deus e somente a Deus, consagrarem suas vidas somente a Deus e não a eles mesmos, e não a outros deuses, e não ao rei do Egito. Ao chegar, quando eles saíram então do Egito, após a 10ª praga, quando o povo sai do Egito em direção ao deserto, e eles chegam à beira do Mar Vermelho, eles se deparam com aquela grande perseguição, um número grande de carruagens, de soldados egípcios. O povo queria agora voltar. Eles queriam se entregar ao rei do Egito. Eles queriam voltar à escravidão. Eles queriam voltar porque viam a dificuldade que estava ali à frente. Eles viram que poderia demorar o tempo de caminhada até chegar à nova terra, e eles não estavam dispostos a isso. Eles então se desesperam e querem voltar. Foi aí, meus irmãos, que no percurso os israelitas fizeram paradas, e essas paradas, há pelo menos descritas 4 paradas ao longo da caminhada específicas que o texto bíblico nos fala. Mas para hoje pela manhã a gente vai fazer apenas a observação a respeito dessa parada específica ali no Mar Vermelho. Então, Deus, então, mais uma vez, trouxe ensinos preciosos para o seu povo naquela parada ali na beira do Mar Vermelho. Então, lá em Êxodo, capítulos 14 e 15, vai tratar dessa parada do povo ali de frente para o Mar Vermelho. Eles chegaram ali e eles não viram saída. Para um lado tinha o mar, para o outro tinha o mar, à sua frente tinha o mar, atrás eles estavam sendo perseguidos pelo grande exército. E agora, o que fazer? Muitas pessoas, meus irmãos, muitos de nós acabamos desistindo da caminhada com Deus. Muitos de nós acabamos nos entregando aos deleites deste mundo, ao pecado, à satisfação carnal, porque não suportamos perceber que a caminhada com Deus pode ser demorada. A caminhada com Deus, ela pode ser demorada, pode ser difícil, mas ela no final nós temos uma recompensa grandiosa. E foi assim que aconteceu. O povo então estava ali diante do mar. O grande problema naquele momento era que o povo estava ali na frente do mar, de frente para o mar, uma grande multidão. Muito provavelmente eles pensaram: e agora, quantos de nós vamos morrer para que os outros possam se entregar? Ou então, será que o rei do Egito então vai nos receber de volta? Como será essa nossa volta? Eles poderiam estar pensando sobre isso. Mas então, eles tinham ali toda essa dificuldade. Uma grande multidão de velhos, mulheres e crianças. Para onde iriam? O que fariam? E ainda, o exército egípcio estava se aproximando. Qual foi a reação do povo? A reação do povo foi cair em desespero. A reação do povo foi murmurar da decisão de Moisés. A reação do povo foi ficar incrédulo. A reação do povo foi pensar: nós podemos nos entregar. Nós vamos nos entregar e nós vamos voltar e eles vão nos receber. E nós vamos viver harmoniosamente, mais uma vez, sendo escravo, né? Sendo escravo, vivendo a escravidão, sofrendo ali no mundo egípcio. Mas, meus irmãos, qual foi a reação de Moisés? Moisés então clamou ao Senhor. Moisés então falou com Deus. Moisés então não se desesperou. Nós precisamos de homens e mulheres consagrados a Deus, assim como Moisés, que diante das dificuldades, que diante das lutas, que mesmo que pareça demorada a volta de Cristo, continuam clamando ao Senhor, continuam buscando ao Senhor, continuam servindo ao Senhor com toda a sua força e com todo o seu entendimento. Qual foi então, o que foi então que Deus fez? Deus então livrou o povo. Deus livrou o povo. E quais foram as lições que nós podemos aprender aqui? Primeiro, não se desesperar. Não se desespere. Embora pareça difícil, embora a caminhada com Cristo pareça
complicada. Embora as coisas à sua frente estejam difíceis. Para um lado está difícil, para o outro está difícil. Quais são as lutas, suas lutas? Que grandes lutas você tem, que você não possa suportar e que Deus não possa te abençoar, te sustentar, te guiar, te guardar, te livrar. Então a primeira coisa que nós aprendemos aqui, não se desespere. Creia em Deus, consagre sua vida a Deus, busque a Deus incessantemente, creia na providência de Deus. Creia que Deus vai sustentar você de todas as formas. Se Deus abrir o mar vermelho, meus irmãos, para o povo de Israel passar, Deus vai abrir esse mar que está à sua frente. Creia na providência de Deus. Creia que Deus age com juízo com aqueles incrédulos, aqueles que perseguem o povo de Deus, aqueles que caluniam contra o povo de Deus, aqueles que não querem servir a Deus, que se negam a dobrar-se a Deus. Deus então virá com juízo contra eles, assim como Deus agiu com juízo contra os egípcios que perseguiam o seu povo. Meus irmãos, aqui nós aprendemos a confiar no Senhor. Nós aprendemos a confiar no Senhor e consagrar-nos a Ele para servi-lo, amá-lo e viver com Ele até que Ele venha nos buscar. Você tem esperado no Senhor? Você tem uma vida consagrada? Você tem buscado ao Senhor com toda a sua força? Não se desespere. Consagre a sua vida ao Senhor. Agora, meus irmãos, um segundo ponto que nós podemos perceber aqui, e nós vamos falar sobre isso, é os acontecimentos após os sinais. Houveram muitos acontecimentos, e a gente não vai citar todos eles aqui. Mas a experiência de Moisés e o povo no Sinai marcariam suas vidas. E não só suas vidas, mas a vida de toda a humanidade. Agora, aqui, a partir daqui, fica claro o que o Senhor espera de todo aquele que o busca. Fica claro que todos nós, eu e você, fica claro que não só Israel, não só aquele povo, mas todo o povo de Deus, todo servo de Jesus Cristo, deve então consagrar-se a Ele. Porque foi isso que Deus então demonstrou quando entrega a Moisés a lei. Quando entrega a Moisés o seu plano perfeito de construção de um tabernáculo. Então Deus espera que o seu povo tenha comunhão com Ele. Deus espera que o seu povo seja dedicado ao seu serviço. No Sinai, meus irmãos, o povo recebe a responsabilidade e passa a ter um sistema de governo inédito em todo o mundo, que é o sistema de governo teocrático, para o qual Deus lhe concede leis, mandamentos, juízos e ordenanças. E o tabernáculo com rituais e cerimônias mediante os sacerdotes. Com a dádiva da lei, lá em Êxodo capítulo 20, versículo 23, ela expõe o caráter, vontade e a essência de Deus. Nela, o pecado é denunciado por um padrão de justiça, Deus é santíssimo e a lei prova essa verdade. Como um todo, a lei se resume em mandamentos para a vida moral, juízos para a vida social, ordenanças para a vida religiosa, e tudo isso levando o povo a saber como se relacionar com Deus e o próximo. Tudo isso levando o povo a saber como viver uma vida consagrada a Deus. Assim que o povo recebe a lei, propõe-se a cumpri-la. Deus convoca Moisés a subir no monte a fim de dar as instruções sobre o tabernáculo. Isso durou aí aproximadamente 40 dias. Enquanto Moisés estava falando com Deus, enquanto Deus estava se comunicando com Moisés e dando as próximas instruções a Moisés, o povo estava lá embaixo no arraial a adorar o bezerro de ouro. Meus irmãos, quantas vezes isso não acontece em nossas vidas? Quantas vezes, meus irmãos, nós
achamos que a resposta de Deus está demorando. Quantas vezes eu e você não nos desesperamos e achamos que porque Deus está demorando a responder-nos, acabamos que nós mesmos indo e fazendo aquilo que nós estávamos esperando que Deus fizesse. Acabamos nós mesmos indo e satisfazendo os nossos desejos à luz da nossa própria vontade, da carne pecaminosa. Foi assim que aconteceu com o povo. Enquanto Moisés estava lá em cima, no Sinai, falando com Deus, o povo estava lá embaixo, adorando um bezerro feito com ouro. Meus irmãos, esse incidente é um intervalo negativo entre as instruções sobre o tabernáculo e sua construção. Esse evento não podia ter acontecido, mas ele aconteceu, para mostrar que eu e você não podemos nos desesperar. Não, jamais. Não podemos ir em busca de satisfazer-nos, mas devemos buscar ao Senhor, que satisfará todos os desejos do nosso coração, segundo a sua vontade. Não segundo a minha vontade, não segundo a sua vontade, que é uma vontade pecaminosa, mas segundo a vontade de Deus. Esse é um exemplo daquilo que as pessoas ainda buscam nos dias de hoje. As pessoas se entregam em idolatria. As pessoas se entregam a buscar coisas que mais lhes afastam de Deus do que lhes aproximam. Lá em Êxodo capítulo 32, versículo 1 diz: vendo o povo que Moisés tardava em descer, disse a Arão: faze-nos deuses. E nós estamos em busca de deuses. Ora, nós somos o nosso próprio Deus. E queremos que as nossas vontades sejam feitas aqui e agora. Ora, outros são nossos deuses. Ora, coisas são nossos deuses. E nós deixamos a maravilhosa presença de Deus, a vida de comunhão com Deus, para então nos entregar à adoração a esses outros deuses. Meus irmãos, desta forma, o povo caiu na idolatria, cultuando e festejando a um bezerro de ouro. O bezerro se torna um flagrante retrocesso à vida no Egito, onde esta seria uma prática normal, onde o bezerro, então, seria um animal sagrado. E é como se não quiséssemos esperar a vontade de Deus, o cumprimento das promessas de Deus, mas estivéssemos nos entregando aos prazeres e à adoração a falsos líderes. Muitos crentes estão caindo na idolatria, preferindo a si mesmos e seus gostos. Muitos têm deixado a vida consagrada a Deus para servir a si e a seus prazeres. Moisés e Cristo têm ligação espiritual. Será que hoje a aparente demora de Jesus não tem feito você e eu cultuarmos outras coisas e valores e não o Senhor nosso Deus? Com essa idolatria, Deus identificou o povo como sendo de dura cerviz. Ou seja, um povo que não obedece, um povo que não ouve as instruções divinas e segue as instruções divinas. O povo só não foi destruído por inteiro devido à intercessão de Moisés. O preço dessa intercessão foi renúncia pessoal. Moisés foi capaz de renunciar a si mesmo. Moisés não quis ser outro patriarca. Ele negou a sua própria vida. Apelou à reputação divina perante o mundo. Fez menção de Deus, da aliança com Abraão, que não se cumpriria se o povo fosse destruído. Moisés negou a si mesmo e consagrou-se ao Senhor e intercedeu pelo povo. E eu pergunto a você, você tem negado a si mesmo? Você tem negado os seus desejos, os seus prazeres? Você tem negado o seu eu e vivido para Deus, consagrando a sua vida por inteiro ao Senhor? Consagre a sua vida ao Senhor. Tenha uma vida consagrada ao Senhor. Então Moisés recebe instruções quanto ao tabernáculo, a construção do tabernáculo. E o tabernáculo trouxe de volta a possibilidade de uma vida consagrada. O tabernáculo é Deus no meio do povo.
presença de Deus ali com o povo. O povo poderia agora ter uma vida ainda mais consagrada ao Senhor. É a partir daqui, meus irmãos, que fica claro a prática da consagração. Então a gente vê outros casos de consagração antes daqui. Mas a partir daqui me parece que fica mais evidente o ato de consagrar. Então a Bíblia fala sobre vários tipos de consagração. A Bíblia fala sobre a consagração de ministério. Quando alguém consagra, se dedica ao trabalho na igreja, a servir ao Senhor de tempo integral, seja como pastor, missionário, professor de escola bíblica, músico. Então você está consagrando o seu ministério ao Senhor. Aqui também fica claro, e a Bíblia também deixa claro, os dias especiais, né? Dias que são separados, consagrados para adoração ao Senhor, para a guarda, o descanso para a adoração ao Senhor. No nosso caso, nós consagramos o domingo como sendo o dia de adoração ao Senhor. Nos outros dias da semana a gente trabalha, estuda, faz outras atividades, mas no domingo a gente quer descansar e adorar o Senhor. Também a Bíblia fala de consagração de bens. A gente não tem tido essa prática nos dias de hoje, mas nas Escrituras a gente vê a consagração de bens quando alguém então entrega um bem a servir, para que aquele bem possa ser utilizado na vida da igreja, na vida então da adoração ao Senhor. Nós também vemos na Bíblia consagração de famílias então que são separadas para servir ao Senhor. E um exemplo dessa separação é a separação da tribo de Levi. Então toda aquela família agora estaria consagrada, dedicada a servir ao Senhor. E então todas as instruções e rituais sobre o tabernáculo, seu sacerdócio, peças e partes, componentes, adoração, foram dados a Moisés no monte durante 40 dias. Mas antes de ser ele construído, houve a apostasia com o bezerro de ouro, em que Moisés quebrou as tábuas da lei, purificou o povo mais uma vez. Com isso, voltar ao monte e esperar mais 40 dias para começá-lo, foi sim necessário, a fim de reproduzir as condições da adoração das primeiras tábuas. O tabernáculo, então, na vida do povo de Deus, demonstra que Deus está no meio do povo e que Deus deseja que o povo tenha uma vida consagrada. Tudo no tabernáculo, tudo. Todas as coisas ali no tabernáculo. A posição, localização, utensílios, pessoas que só essas pessoas seriam autorizadas a entrar, as vestes que as pessoas deveriam entrar, as roupas, né, que as pessoas deveriam entrar, os compartimentos, o material que deveria ser construído o tabernáculo, tudo tem um significado simbólico e tipológico. Um exemplo aqui, na consagração do sacerdote, Moisés iria tocar a ponta da orelha, o polegar da mão e do pé com sangue. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o sacerdote ouve e obedece à palavra. E com as mãos e os pés, o sacerdote executa o serviço. O sangue está presente para purificar os pecados. Outro exemplo é a localização do tabernáculo. Então, o lugar exato, a posição em que o tabernáculo deveria ser construído. Então, o tabernáculo deveria ser construído exatamente no centro e ao redor, então, do tabernáculo, ordenadamente, deveriam estar, então, as tribos de Israel, o povo. Então, simbolizando que Deus é o centro de tudo. E eu faço uma pergunta aqui a você. Deus é o centro da sua vida?
Você tem deixado de fazer coisas, você tem deixado de satisfazer-se a si mesmo para adorar a Deus. Você tem negado a si mesmo para servir a Deus. Você tem negado os modismos dessa época para a adoração a Deus, para dedicar-se a Deus. Eu tenho certeza, eu afirmo, que Deus está presente na sua vida. Agora a minha pergunta é, você está presente na vida de Deus? Você está vivendo uma vida dedicada a Deus, guardando-se e vivendo para adorar a Deus? Então, meus irmãos, hoje pela manhã, eu gostaria de convidá-los a consagrar a sua vida ao Senhor. Então, com essa lição, que nos mostra que Deus então estava interessado em escolher, e escolher um povo para adorá-lo, para consagrar-se a Ele. Deus então mostrou que estaria no meio do povo. A minha pergunta é, você está consagrando a sua vida ao Senhor? Você quer consagrar a sua vida ao Senhor? Entregar-se completamente ao Senhor para o seu serviço? Eu quero orar por você. E enquanto eu oro, que Deus abençoe a sua vida e você possa então também consagrar a sua vida ao Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado por essa oportunidade de poder falar essa manhã. Obrigado, Deus, por cada uma das pessoas que estão nos assistindo. Eu não sei quantas assistirão. Ó Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio de poder adorar o Senhor, estudar a Tua palavra. Querido Deus, obrigado porque o Senhor nos chama a uma vida consagrada. O Senhor nos convida a servir-te e providencia todas as coisas, nos sustenta, nos anima, nos guarda. Ó Deus, que nós tenhamos uma vida consagrada ao Senhor. Ó Deus, se até aqui alguém que está me assistindo não tem vivido uma vida de inteira consagração, que possa, Senhor, consagrar-se ao Senhor, que possa entregar-se nas Tuas mãos para o Teu serviço. Nós te agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então eu quero agradecer porque você assistiu esse vídeo até aqui. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus possa te guardar. Nós estamos à sua disposição, você pode deixar um comentário aqui embaixo desse vídeo, ou você pode ir lá nas nossas redes sociais da Igreja Batista Regular Boas Novas, em São Luís do Maranhão, tanto no Instagram como no Facebook, é IBR Boas Novas SLZ. Você pode nos procurar lá e você pode deixar um comentário, né, no privado e a gente vai poder entrar em contato com você e conversar com você, tá bom? Que Deus abençoe, um forte abraço, muito obrigado mais uma vez por sua audiência.